Fala pessoal, Bruno aqui com vocês e hoje a gente vai falar sobre a preparação para a Legião Estrangeira. Porque eu sei que tem muitos de vocês que se preparam demais para a Legião Estrangeira e passam o limite do que é a preparação necessária. Bora lá? Recentemente, eu tenho visto que alguns de vocês têm se preparado fisicamente, mentalmente, psicologicamente demais para poder ir para a Legião Estrangeira, sendo que não é algo necessário, porque o mais importante, o que você está buscando neste momento, é simplesmente se apresentar em Albany ou em Paris e fazer o teste. Fazendo o teste físico e cognitivo, que é o teste psicotécnico, você já vai estar dentro e depois é uma outra história. Vou falar disso, que é a coisa mais importante quando você está dentro da Legião Estrangeira, ou seja, na instrução em Castelnaudary. Porque tem pessoas que querem se tornar soldados universais antes de chegar na Legião Estrangeira para ter certeza que quando chegar lá o cara vai detonar tudo, mas não é assim que funciona. Já vi que tem pessoas também no Brasil que competem maratona, que fazem quilômetros e quilômetros e quilômetros para poder ter certeza que vai aguentar o ritmo. A corrida é bacana, o treinamento é bacana, mas tem que ter um limite, porque o que você está buscando não é se tornar um soldado universal e se apresentar. Você está buscando ter os requisitos mínimos para poder passar nos testes iniciais da Legião Estrangeira e ter certeza que você vai entrar. Ou seja, são duas coisas diferentes, entende? Baseando nessa questão de ter o requisito mínimo para poder entrar para a Legião Estrangeira, eu vou dizer para você o que você precisa, no mínimo fazer 10 a 15 barras padrões, ok? 10 a 15 barras padrões, queixo passando a altura da barra, porque quando eu me apresentei, eu fiz 12 barras padrões. Considero pouco, mas 12 barras padrões é aceitável. Tem gente que se apresenta e faz 4, 3 barras. Isso é medíocre, ok? Se você ficar entre 5 e 10, se você passar, é bom para você. Mas eu acho que ainda é medíocre entre 5 e 10 barras padrões, ok? As flexões. No vídeo anterior eu expliquei como fazer as flexões padronizadas agora, né? Que você tem que descer, verificar se o queixo está realmente encostando no chão e depois subir. Isso dificulta um pouco o nível da flexão porque você segura o seu peso. Antigamente você soltava o peso completamente, batia no chão com o peito, levantava os braços um pouquinho, né? 1 centímetro assim do chão e depois continuava a flexão. Isso é o mínimo que você precisa fazer. Você não precisa ser capaz de escalar montanhas, fazer 100 flexões, 100 barras ou muito mais do que isso. Tira isso da sua cabeça, irmão. Você não precisa se tornar um soldado universal para se apresentar. Quando você chegar em Albany, você vai ver que tem pessoal em Albany ou se não em Castelnaudary durante a formação, você vai ver que tem pessoas muito menos qualificadas do que você fisicamente, muito menos preparadas que vão entrar. Talvez franceses, igual ultimamente teve um irmão que se apresentou e ele foi recusado. Os caras pegaram outro francês. Ou seja, favorecimento na Legião Estrangeira existe. E você precisa saber disso, que o favorecimento ele existe e você precisa mostrar a melhor versão sua, ou seja, o melhor combatente, o que vem do coração. Porque se tiver do seu lado um outro brasileiro ou uma outra pessoa que sabe falar o francês, que o instrutor, o avaliador gostou mais dela do que você por causa de uma questão ou outra, se você não for uma máquina, você não entra. Igual eu vi um alemão, o cara era uma máquina também, tinha servido o exército alemão, um francês também que era uma máquina e não entraram. Entendeu? Mas quando você chega lá, você tem que mostrar a sua melhor versão. Depois disso, quando você vai para Castelnaudary, na formação, escreve isso bem aí e se lembre bem dessa informação. A coisa mais importante que você tem que se lembrar, no vídeo passado eu falei sobre isso também, são as lesões. Você tem que se preocupar da sua cintura para baixo, quando você já está na formação. Porque o que está correndo risco de verdade ali de tirar da formação são os seus joelhos e os seus calcanhares e o seu pé, ok? Porque você vai correr bastante e você vai marchar bastante. Então, se você não tiver resistência, não é força, é resistência, você corre o risco de ser eliminado, corre o risco de se lesionar e não conseguir continuar a formação. Ou seja, toma muito cuidado dos seus joelhos
e dos seus calcanhares, porque é isso que vai salvar a sua formação. Vai para a sala de esporte, para academia, treina bastante com pouca carga e muita repetição, que assim os seus músculos e os seus tendões vão acostumar com movimento repetitivo, ok? É isso que vai te ajudar a não se lesionar lá. E procura fazer alguns outros treinamentos nesse sentido também. Mas tenha certeza que treinar demais, se preparar demais, não vai garantir que você vai entrar e que você vai ser o melhor lá dentro. Essa é a segunda coisa que eu quero falar. A terceira coisa é o seguinte: quando você estiver lá dentro, vão ter 3 testes principais, que é o teste inicial, quando você está em Castelnau da Areia, o primeiro teste para poder te avaliar qual que é o seu nível, o segundo teste intermediário, para poder saber como é que você está indo, e o teste final. Eles vão fazer o teste final para poder saber como é que foi a sua formação. Normalmente antes era 4 meses, acho que agora é 3 meses. E o que você vai fazer? Você vai evoluir nesses testes. Você vai fazer muito treino de natação, treino de corrida, treino de parkour de obstáculos. E todas as coisas que você for fazer teste, eles vão falar quando vai ser realmente o teste valendo nota. E o mais importante é que você realize os testes mostrando uma progressão, entende? Eu vou explicar. Quando você fizer o primeiro teste, não dá o máximo de si, quando você já estiver lá dentro, porque o segundo teste vai ser um pouco mais difícil de passar essa barra, e o terceiro teste mais difícil ainda. O ideal é que você mostre uma progressão, é isso que eles querem ver, que você progrediu durante o seu tempo lá, que você não estagnou e que você nem recuou. É isso que vai fazer você ficar mais bem posicionado quando você terminar a formação de 3 ou 4 meses. Porque tem pessoas que no primeiro teste elas dão o máximo dela, elas fazem tipo o teste de natação em 1 minuto, por exemplo, e o segundo teste elas fazem 1 minuto e 30 e o terceiro teste elas fazem em 2 minutos e 30. Essa pessoa, ela vai ficar menos bem posicionada do que uma pessoa que fez 5, 3, 2,5 os testes, entende? Porque o que eles querem ver é que você progrediu, que você deu sangue ali, entende? Então, para de querer virar um soldado universal antes de se apresentar, e quando você estiver lá dentro, não fica tentando se mostrar como um soldado universal, dar o melhor de si em todas as situações. Na verdade, você calcula o quanto você dá desde a primeira até a última vez para você mostrar uma progressão de desenvolvimento físico e cognitivo nos testes, ok? Então isso é importante. E sobre o passaporte eu queria falar também, teve um mano que me escreveu sobre essa questão aí. Eu já falei num vídeo antigo meu, o mais importante primeiro é você tirar o seu passaporte e depois comprar a sua passagem, ok? Porque se você comprar a sua passagem e deixar para tirar o seu passaporte depois, se der algum problema, você não conseguir tirar o seu passaporte, você perde o seu bilhete. Ou seja, tira a porra do passaporte primeiro e depois compra a passagem, que aí você tem certeza que você tem um passaporte, requisito mínimo para viajar, e o seu cartão de passagem, ok? Mais do que isso, prepare-se para poder fazer o mínimo necessário para poder entrar, ok? Visando o máximo, mas não queira se preparar demais, porque essa preparação toda vai causar uma estagnação. E essa estagnação vai causar uma demora, você vai ficar adiando. Eu não fiz isso, mas tem várias pessoas que fazem, porque elas estão em uma situação mais ou menos confortáveis, então meio que adia, até ele achar que ele está bem o suficiente para poder se apresentar, ok? Não caia nessa mentira de querer se preparar demais. Faça aí entre 10 a 15 barras padrões, as flexões entre 20 e 35, 40, 50 flexões aí, também não é tão difícil assim de fazer as flexões. Quando você estiver nessa média, tá com passaporte, tá com bilhete, vai. E se você for recusado, eles te recusarem por algum motivo, mas não te deram um definitivo, você tem sempre a chance de voltar. Então eu te aconselho de voltar para casa, treinar e se apresentar de novo, passar pelo teste de novo, porque vai valer a pena. Valeu a pena para mim, vai valer a pena para você também se você passar. Mas se você não passar, é entender que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, confiar nele e continuar seguindo em frente, ok? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. A gente se vê na próxima. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até mais.